Queria convidar vocês para abrirem a Bíblia de vocês em Apocalipse 2. A gente vai ler a partir do verso 8. A gente está dando sequência hoje a série de cartas à igreja. E hoje nós vamos falar da carta que Jesus endereçou à cidade de Esmirna. O texto vai dizer bem assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém? É importante nós falarmos que essa é uma carta para uma cidade específica, para uma igreja específica, mas que tem muito a nos ensinar, sabe? O que nós vamos conversar aqui hoje não é a respeito de todo o evangelho, mas parte dele. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala a respeito de parte do evangelho, para a gente não tomar aquilo como tudo e ser somente aquilo, né? E aquilo que nós vamos falar hoje é um assunto um pouco difícil de se falar, e de se ministrar, e de se compartilhar. A gente vai falar sobre sofrimento. E sofrimento é algo que está presente no Evangelho. O sofrimento não é o Evangelho por si só, mas dentro do Evangelho existe sofrimento. E a gente precisa falar sobre ele, amém? E conforme o pastor Vini bem exemplificou aqui no culto passado, as cartas direcionadas a cada uma das igrejas ali, tem um mecanismo muito bem definido. Então Jesus se apresenta, Jesus faz um elogio, depois Jesus faz uma crítica, e depois Jesus promete uma recompensa para aquelas igrejas. Mas conforme foi dito também, existem igrejas que não têm elogios, e existem igrejas que não têm críticas. Esmirna é uma dessas igrejas, em que se tem um elogio, mas não tem uma crítica da parte de Jesus. E para falar da igreja de Esmirna, a gente precisa começar falando um pouco sobre a cidade de Esmirna, sabe? Que cidade era essa? E é importante entender que Jesus ele começa se apresentando como aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado. Por que Jesus se apresenta dessa maneira? Existem relatos na história que a cidade de Esmirna, 600 anos antes de Cristo, ela foi simplesmente destruída. Destruída, não ficou nada, ela foi destruída. Só que em 200 anos antes de Cristo, ou seja, 400 anos depois, essa cidade foi totalmente reconstruída. E ela foi totalmente reconstruída pelo Império Romano, com interesses claros ali, sabe? E essa era uma cidade extremamente importante, por quê? Passava um porto na cidade. Então, se você pensar um pouco a respeito da história antiga, o porto basicamente era o único lugar que tinha para chegar mercadorias de todo mundo, sabe? Então aquela era uma cidade muito importante. Era uma cidade que girava muito dinheiro nela. Pessoas muito importantes moravam nessa cidade. Uma coisa que eu achei extremamente curioso também sobre a cidade de Esmirna é que ela era tão desenvolvida que a maioria das suas ruas eram pavimentadas. E aí você fala assim: não, Alas, mas ter as ruas pavimentadas é muito simples. Hoje, 2023, a gente consegue ir em alguns lugares que não tem ruas pavimentadas, sabe? Esmirna, 2000 anos atrás, já tinha as suas ruas pavimentadas. Então, para mim, isso isso demonstra o quão rica era a cidade, sabe? Uma outra característica marcante da cidade de Esmirna é que ela era construída ao redor do Monte Pagos. E o Monte Pagos era um monte extremamente alto, e na subida desse monte existia diversos templos de adoração a diversos deuses.
Existia um templo de adoração ao Deus Sol, existia um templo de adoração a Zeus, existia um templo de adoração ao Império Romano, ou seja, existia uma série de adoração a outros deuses naquela cidade. E sabe, eu falei a respeito de uma cidade rica, de uma cidade próspera, de uma cidade desenvolvida e de uma cidade que adorava muitos ídolos. Só que é engraçado que quando Jesus ele escreve a essa cidade, ele diz bem assim, ó: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Ele chama a igreja de Esmirna de pobre, mas reconhece a riqueza dela. Como assim? Uma cidade extremamente rica, desenvolvida, e uma igreja extremamente pobre? Como isso pode acontecer, sabe? E eu fui pesquisar um pouco e apesar de Esmirna ser essa cidade grandiosa, onde gira muito dinheiro, a igreja ela era extremamente pobre financeiramente falando. E por que a igreja era extremamente pobre? Porque os cristãos eles eram perseguidos pelo Império Romano e simplesmente pelo fato de você se declarar cristão, você tinha que pagar mais impostos do que qualquer pessoa. Imagine viver numa situação dessa, uma situação em que você diz: olha, eu sou cristão, então isso não é mais R$20, agora é 50, você quer comprar? Era mais ou menos desse tipo, e por isso que a igreja de Esmirna não tinha tanto dinheiro, sabe? Mas é engraçado que todo mundo tinha certeza de que a cidade de Esmirna era rica e de que a igreja de Esmirna era pobre. Mas Jesus ele fala bem assim: contudo, tu és rico. Quando Jesus chama a igreja de Esmirna de rica, a gente precisa parar para pensar em algumas coisas, sabe? A gente precisa parar e começar a pensar qual a unidade de medida que eu estou usando para declarar se alguém é rico ou pobre. Qual é a unidade de medida que eu estou usando para declarar se uma cidade ela é rica ou pobre, ou se uma igreja é rica ou pobre? Porque se a unidade de medida de Jesus fosse financeira, ele não ia falar que a igreja de Esmirna era rica, sabe? Ele não falaria isso da igreja de Esmirna. Mas a unidade de medida de Jesus é muito diferente da nossa, sabe? Ele usa questões espirituais para falar: olha, você tem a fama de pobre, mas eu sei que vocês são ricos. E nós vemos um paralelo muito distinto entre o que acontecia na cidade de Esmirna e na igreja de Esmirna. Só que quando eu comecei a entender tudo isso, cara, uma pergunta me veio e eu fiquei muito temeroso em responder, sabe? Imagine que nós não conheçamos a história e nós estamos sendo direcionados à cidade de Esmirna. A gente sabe que na cidade de Esmirna vai ter um local onde é extremamente desenvolvido e rico e outro lugar onde financeiramente é extremamente pobre. Qual lugar você escolheria para ir? O natural do ser humano é: cara, eu preciso ir para o local que está desenvolvido. Se eles se desenvolveram, é porque tem algo muito bom aí. Se eles estão crescendo, prosperando, eles estão pobres, estão sem dinheiro. Se estão pobres, sem dinheiro, é porque provavelmente não estão cumprindo as disciplinas espirituais. Provavelmente eles não têm fé o suficiente para mudar essa situação. É natural a gente se fazer esses questionamentos, sabe? Mas apesar de Jesus escrever uma carta direcionada a uma igreja, em uma cidade extremamente rica, próspera e idólatra, Jesus ele não tece críticas, sabe? Jesus ele podia tecer diversas críticas e falar da idolatria na cidade, da adoração ao Império Romano, da adoração a Zeus, mas ele não tece críticas, sabe por quê? Porque a carta de Jesus, ela é direcionada para a igreja de Esmirna, e não para a cidade de Esmirna. Nós precisamos fazer parte de um corpo que se chama igreja, não nos definirmos como uma cidade, um país. Nós somos um corpo. E quando Jesus fala, ele não fala com o estado, o país, a nação. Jesus ele fala com o seu povo, com a sua igreja, a sua família. O Estado de Israel, ele foi construído para ser parte da família, não uma nação simplesmente por dizer. Tanto é que quando é falado sobre israelita no Novo Testamento, Paulo deixa claro que tipo assim, vocês já acham que pelo fato de vocês se circuncidarem, vocês são filhos de Abraão? Os filhos de Abraão são os filhos da fé.
E aqueles que creem, ou seja, os filhos de Abraão são da igreja de Jesus. Então, quando Jesus direciona a sua palavra, ele não direciona a sua palavra a uma cidade, mas a uma igreja. E hoje, o meu objetivo é que nós nos tornemos mais parecidos com a igreja de Esmirna e não com a cidade de Esmirna, amém? Depois de se apresentar àquela igreja, Jesus ele fala: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Sabe, uma das coisas mais importantes é nós sabermos que Deus e Jesus conhecem as nossas aflições. Por vezes, a gente acredita que aflição é sempre uma coisa ruim, que sofrimento é sempre uma coisa ruim, ou que tudo isso é sempre fruto do pecado, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas Jesus está dizendo bem assim: olha, eu conheço as tuas aflições, e ainda assim, eu considero vocês ricos. Diante de todas as aflições de vocês, vocês são ricos no meu ponto de vista. E sabe, como eu disse, sofrimento não é o evangelho completo, mas ele é parte do evangelho. E nós não podemos parar de falar sobre sofrimento, sabe? A gente não pode parar de falar sobre cruz, por exemplo. A cruz é o grande símbolo do cristianismo, e com certeza uma cruz vazia de um Jesus que ressuscitou, mas ainda assim uma cruz de um Jesus que sofreu, que foi moído no madeiro. Nós precisamos falar sobre isso, sabe? Porque quando nós não falamos sobre sofrimento, sabe o que acontece? Os sofrimentos vêm na nossa vida e a gente não faz a mínima ideia do que fazer. A gente perde a nossa fé porque a gente acha que o sofrimento significa a ausência de Deus. E Jesus está falando bem ali: olha, eu conheço as suas aflições, eu sei que vocês estão sofrendo, mas eu estou com vocês, vocês são ricos. Eu confio em vocês, cara. Só que é importante também nós entendermos que tipo de sofrimento é esse, sabe? Porque quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, é importante nós entendermos de onde vem aquele sofrimento. Porque quando eu penso em sofrimento, eu penso pelo menos 3 maneiras que o sofrimento pode chegar na gente, sabe? Primeira maneira que o sofrimento pode chegar na gente é por conta de um erro individual, de um pecado individual. Quem escutou o bispo pregando na última quinta-feira, ele falou ali sobre as bênçãos e as maldições da aliança, sabe? Então é natural, você cumpre a aliança, bênçãos vão te seguir, você quebra a aliança, maldições vão chegar até você. E a gente não precisa ser espiritual a esse ponto para falar sobre isso. A gente pode falar da nossa vida normal, por exemplo. Imagine que eu estou dirigindo o meu carro e eu cometo um erro, e eu bato ele. Eu vou ter punições porque eu bati o meu carro. Eu vou ter problemas financeiros porque eu vou ter que mandar arrumar. Se Deus me livre, atropelar alguém, e ainda vai ter alguma coisa envolvida de machucar ou coisas do tipo. Então, um erro meu vai me trazer problemas, vai me trazer sofrimentos. Então, tem sofrimentos que sobrevêm à nossa vida, que eles são decorrentes de erros próprios nossos. Desses sofrimentos a gente precisa correr, sabe? Desses sofrimentos a gente precisa identificar imediatamente e falar: eu preciso me corrigir, eu preciso parar de fazer essas coisas, porque isso não está me fazendo bem. O sofrimento que está vindo sobre mim é por conta do meu erro, sabe? Desse sofrimento a gente precisa correr. A segunda forma de sofrimento que eu vejo acontecendo na nossa vida é um sofrimento que decorre a partir do erro de outras pessoas. Eu não sei quantos de vocês já fizeram trabalho em grupo na escola, na faculdade ou qualquer coisa do tipo, mas imagine que um trabalho de grupo estejam envolvidas 4 pessoas. Uma delas vai fazer a introdução, a outra vai fazer o desenvolvimento, a outra vai fazer a conclusão, e a 4ª pessoa só tem uma obrigação: enviar aquele trabalho para o professor. Imagine que quem fez a introdução fez, o desenvolvimento também foi feito, e a conclusão foi feita. Mas essa 4ª pessoa aqui deixou de enviar o trabalho. As 3 pessoas vão tirar a nota e só essa que vai ser punida? Todas as 4 vão ser punidas. Existem tipos de sofrimento que eles são decorrentes de erros de outras pessoas, mas recai na gente também. Quando um pai de família, por exemplo, ele decide
cometer um adultério, ou então gastar todo o seu dinheiro com drogas, com bebidas, o problema recai só sobre ele ou recai sobre toda a família? Recai sobre toda a família, né? E existem sofrimentos que são decorrentes disso, decorrentes de erros de outras pessoas. Desses sofrimentos, nós também precisamos tentar correr deles, sabe? Nós também precisamos tentar chegar para o nosso colega lá que não enviou e perguntar: qual é, cara? Envia o trabalho. Chegar para o pai de família que falou, que fez isso, e falar: olha, o senhor precisa se arrepender, o senhor está fazendo mal a toda a família, está todo mundo pagando o preço por um erro seu. Esse sofrimento, ele também é evitável, sabe? Mas existe um tipo de sofrimento específico que ele não é evitável e que a gente não precisa correr dele. Na verdade, a gente precisa abraçar ele. E é sobre esse tipo de sofrimento que eu quero conversar com vocês, sabe? O sofrimento que vem da nossa fidelidade a Deus. Por vezes as pessoas estão sofrendo fora do mundo e a gente diz para elas bem assim: olha, eu tenho a solução para todos os seus problemas. Deixa eu te apresentar Jesus, deixa eu te apresentar a igreja, os seus sofrimentos vão ter fim. Jesus é a resposta para todos os problemas, eu não vou negar isso de maneira alguma aqui. Mas você trazer alguém para a igreja falando que os sofrimentos dela vão cessar é uma mentira. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida cristã, sabe? E por que diversas pessoas em meio ao sofrimento elas perdem a fé? Porque elas não são ensinadas que o sofrimento faz parte. Que a fidelidade de Deus carrega, a fidelidade a Deus carrega consigo também sofrimento, sabe? Nós vemos a história de diversas pessoas na Bíblia falando sobre esse lugar de sofrimento. O salmista vai dizer bem assim: ainda que eu ande por um vale de sombras e trevas. Paulo ainda vai dizer bem assim: olha, o sofrimento é importante, porque o sofrimento vai gerar paciência, a paciência vai gerar experiência, e a experiência vai gerar a esperança. Todo mundo quer a esperança, mas vocês já perceberam que a esperança começa no sofrimento? O sofrimento gera paciência, a paciência gera experiência, e a experiência gera esperança. O sofrimento é importante, cara. E nós precisamos entender isso. E falando sobre esse tipo específico de sofrimento, nós precisamos abraçar ele e dar glória a Deus com ele. Amém? Nós vamos voltar a esse assunto de sofrimento já já. Mas a próxima declaração de Jesus a respeito dessa igreja é a seguinte: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Palavra extremamente dura, né? A respeito dos judeus ali da cidade de Esmina. E é importante a gente entender um outro contexto ali. A cidade de Esmina tinha um império romano comandando, tinha diversos centros de adoração. Os judeus tinham liberdade de frequentarem as sinagogas e de exercerem a sua crença, mas os cristãos eram extremamente perseguidos. Nesse momento da história, cristãos e judeus já não frequentavam o mesmo lugar, sabe? E é importante a gente voltar lá atrás, quando eu citei que Esmirna era uma cidade extremamente idólatra, sabe? E para a idolatria do Império Romano, não tem problema nenhum, gente, você adorar Jesus, não tem problema nenhum você adorar a Zeus ou adorar o sol. Só tem um problema para o Império Romano: você não dizer que César é o seu Senhor, você não dizer que o nome de César está acima de todos esses nomes. Então tudo bem você ir lá na sua igrejinha e falar de Jesus, mas você precisa vir aqui e declarar que César é o seu Senhor. Tudo bem adorar a Zeus, mas eu nem me importo com esse Zeus. Você adora a César também? Então está tudo bem com vocês. E os judeus, eles entenderam isso naquela época. E eles permitiram com que o fermento do Império Romano se adentrasse ali nas sinagogas. E hoje em dia, nós vemos uma palavra que é extremamente famosa e está na mídia a todo momento, que é espiritualidade, sabe? As pessoas falam muito a respeito de espiritualidade, que é muito parecido com o que eu acabei de falar aqui. As pessoas se reúnem e falam bem assim: gente,
aqui a gente não se importa com qual é a crença de vocês. Tudo bem vocês crerem no que vocês quiserem, mas vamos atrair uma energia boa, vamos dar boas palavras aqui, vamos desejar o bem para o nosso próximo, não importa qual Deus você adore, simplesmente vamos atrair uma energia boa aqui, sabe? Isso, de longe, às vezes parece uma coisa boa, né? Todo mundo atraindo boas energias, falando coisas boas, sabe? Mas, sendo bem sincero com vocês, isso não tem nada a ver com o Evangelho, sabe? O Evangelho não é a respeito de um Jesus que se assenta ao lado de outros deuses e te dá a opção de falar, tem diversos deuses aqui, escolhe o que você quiser. Jesus não é esse Jesus que é tido como muitos, como um grande sábio, alguém que marcou a sua época, ou talvez o maior economista de todos os tempos, ou talvez o maior psicólogo de todos os tempos. Cara, Jesus pode ser muitas coisas, mas o princípio é, Jesus é Deus, e Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E todas as vezes que, talvez para a gente parecer gente boa, ou frequentar esses ambientes, a gente permite com que fermentos que colocam Jesus em um lugar que não é dele entre, a declaração que Deus tem para a gente é, vocês são sinagoga de Satanás. Essa é uma palavra extremamente dura. Mas sabe, eu não queria estar falando sobre isso, mas é a Bíblia que fala sobre, sabe? A gente precisa parar de permitir com que fermentos que não sejam o Evangelho entrem no meio do Evangelho, cara. Porque quando um fermento entra no meio desse Evangelho, todo ele é contaminado. E a gente parece que está fazendo uma coisa boa, mas na verdade a gente está sendo simplesmente sinagoga de Satanás. Eu me recordo de quando eu estava ali no meu ensino fundamental ainda, eu acho que foi o período mais ou menos que saiu o último censo, e eu lembro que nas categorias de religião do censo, existia lá católico, evangélico, espírito, qualquer coisa do tipo, e tinha uma categoria lá que dividia os católicos, porque tinha uma categoria que falava que eram os católicos praticantes e os católicos não praticantes, sabe? E aquilo que o pastor Vini por diversas vezes diz aqui de púlpito também, que ele é um vegetariano não praticante também, sabe? Não faz sentido você se declarar uma crença e falar que não pratica aquela crença. E ao que tudo indica, o próximo censo que vai ser divulgado também vai trazer a categoria evangélico não praticante. E aí eu me pergunto, como alguém pode se declarar evangélico e não ser praticante? Como alguém pode dizer que é cristão, mas eu sou um cristão good vibes, eu sou não praticante? Não faz sentido, gente. Então um censo desse pode sair, pode declarar que a gente tem uma população brasileira de 100% de cristãos, e sabe como Jesus vai chamar a gente? De sinagoga de Satanás, cara. Porque essa é a grande característica de uma sinagoga de Satanás. Alguém que diz que está em nome de Deus, mas está fazendo coisas que não tem nada a ver com Deus. E perceba, quando Jesus está dando esse direcionamento, Ele não está falando sobre os cristãos de Esmina. Ele está falando sobre os judeus de Esmina. Mas nós precisamos tomar cuidado, para que quando nós formos achados por Jesus, nós não sermos achados como esses judeus, sabe, que fizeram de sua sinagoga uma sinagoga de Satanás. Então nós precisamos ser bem fiéis aos nossos princípios. Esmirna era uma cidade onde o politeísmo era liberado, mas o monoteísmo era proibido, sabe? Eu não sei se vocês percebem um pouco disso no Brasil, mas no Brasil vocês podem falar, hoje já está bem normal você falar que segue qualquer religião. Tudo bem também você falar que é cristão, não tem nenhum problema. Só tem um problema, quando você fala que a sua religião é a única que trata a respeito do único Deus que existe, aí todo mundo te taxa como alguém que não respeita a religião dos outros, te taxam como alguém que
não respeita o outro. Não, não é bem assim. A gente tem uma liberdade de culto aqui e você é liberado para cultuar quem você quiser. Mas a gente não vai mudar o evangelho. Quando nós falamos de evangelho, nós falamos não de um Senhor, não de um Deus, não de alguém que você talvez pode adorar, mas a respeito do único Senhor. Do único Senhor. Sabe, nós não escolhemos Ele dentre muitos, porque não existem muitos deuses. Existe um único Deus, e Ele é esse único Deus, amém? A próxima declaração a respeito dessa igreja vai falar um pouco sobre sofrimento também. Vai falar bem assim, ó: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. A palavra aqui é: não temas nada do que estás prestes a sofrer. E Jesus está atentando ali o pessoal da igreja de Esmina, que alguns deles vão ser presos. E você sabe o que significa ser preso nesse contexto? Significa ser preso de verdade, sabe? Ser colocado atrás das grades, ter a sua liberdade cerceada. É exatamente isso que fala ali. Jesus, ele não fala que vai livrar aquela igreja da prisão. Jesus, ele não fala que é um sentido figurado e que ele vai quebrar as algemas, como fez com Paulo, e vai abrir ali as portas. Ele não fala, ele fala bem assim, ó: alguns de vocês vão ser presos, mas não temas, sabe? E é engraçado porque, eu não sei quantos de vocês escutaram, eu não sei se isso já foi falado aqui nesse púlpito também, e se já foi falado, eu queria pedir perdão para quem falou a respeito do que eu vou falar aqui agora. Mas eu não sei se você já viu aquela mensagenzinha no Instagram, ou aquela mensagem de bom dia, que diz bem assim: olha, a expressão não temas aparece na Bíblia por 365 vezes, uma vez para cada dia do seu ano. Quantos aqui já escutaram isso? E aí eu falei, cara, isso é bem legal de colocar no meio da pregação, né? Porque não temas. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. E aí eu descobri que ela não aparece assim 365 vezes, sabe? Não tem talvez um não temas para cada dia do ano. Mas isso não tira o mérito nem um pouco dessa expressão, sabe? Porque alguns teólogos vão falar de expressões parecidas ali, e eles vão chegar a mais ou menos 120 a 150 vezes que essa expressão aparece. E eu não sei para você, mas se uma expressão aparece mais de 100 vezes, ela não precisa aparecer 365 vezes para eu entender que ela é extremamente importante. Vocês concordam comigo? Apesar de não ser uma expressão que acontece exatamente 365 vezes, é uma expressão muito importante. Todo mundo de acordo com isso? E o mais interessante que eu acho da expressão não temas, é que ela aparece por diversas vezes na Bíblia, e ela aparece para diversos homens e mulheres de Deus que nos inspiram muito, sabe? Por exemplo, em Gênesis 15, o Senhor fala para Abraão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Em Gênesis 26, a palavra é direcionada para Isaac, vai dizer bem assim, ó: não tema, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Em Números 21, Deus fala a Moisés: não tenha medo dele, pois eu entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Josué 1, o Senhor fala para Josué bem assim, ó: ser forte e corajoso, não temas. Em Lucas 1, um anjo aparece para Maria e fala: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Em Lucas 5, Jesus encontra Tiago e João e fala para eles bem assim, ó: não temas, agora eu os farei pescadores de homens. A Bíblia está repetidamente falando para homens e mulheres de Deus: não temas, não temas, não temas. A gente sabe que
O medo, ele basicamente ele está baseado na nossa insegurança, nas nossas preocupações do que vai acontecer, nas nossas preocupações se vai dar certo, se não vai dar certo. E a gente no fundo, a gente sabe que não deveria estar tendo medo. Porque se a gente acredita num Deus que é todo poderoso, se a gente acredita num Deus que é onisciente, que é onipresente, não faz sentido o medo. Todo mundo sabe disso, sabe? Todo mundo sabe que o medo, ele não é muito racional, ele é mais emocional. Mas ainda assim, eu não sei se tem algum de vocês aqui que não sente medo, mas eu sinto medo diversas vezes. Sabe? Eu me sinto inseguro por diversas vezes. Mesmo eu sabendo de todas essas declarações que a Bíblia fala a respeito de não temas, não temas, não temas. Mas sabe o que eu percebo também? Se foi necessário de que Deus mandasse um anjo ou falasse pessoalmente com essas pessoas, não temas, não temas, não temas, é natural que essas pessoas também estivessem sentindo medo. Vocês concordam comigo? Não faz sentido você chegar para alguém que nunca tem medo e falar para ela, não temas. Ela não tem medo, não tem necessidade de falar sobre isso. Isso me deixou um pouco mais leve, porque se todos esses homens e mulheres que eu acabei de citar, eles tiveram medo, será que eu também não posso ter medo? Será que não é natural eu ter medo em meio ao caminho? Mas sabe qual é o grande problema do medo? É que quando o medo aparece, normalmente ele vai travar uma batalha com a palavra de Deus, sabe? A gente vai ter um direcionamento da palavra de Deus, e a gente vai ter um direcionamento do medo. E aí qual direcionamento a gente escolhe? Foi dito aqui hoje, já, se você está com medo, vai assim mesmo, né? Não tem problema. Mas nós precisamos tomar esse cuidado de sondar o nosso coração e não deixar que o nosso medo nos faça tomar atitudes erradas, sabe? A sequência é Jesus falando, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O texto exatamente antes desse, vai dizer que eles sofrerão perseguições durante 10 dias. E é importante a gente entender uma coisa. As nossas aflições, os nossos sofrimentos, eles têm um prazo de validade. Sabe? Esses dias eu escutei uma história, que eu não sei se é um provérbio, ou se realmente aconteceu mesmo, uma história de um rei, que ele tinha vários conselheiros e vários sábios ali. E esse rei, ele deu uma missão para aqueles sábios, sabe? Ele falou para aqueles sábios bem assim, olha, eu preciso escrever uma mensagem na minha coroa, que tenha 2 objetivos. Essa mensagem tem que ser capaz de me trazer alegria no dia mau, mas também colocar os meus pés no chão, no dia bom, sabe? Eu não posso desanimar no dia mau, mas eu também não posso achar que eu sou maioral no dia bom. Eu preciso ter os meus pés no chão. Então eu quero que vocês pensem numa frase e escrevam na minha coroa. E aí aqueles sábios pensaram, e aí eles escreveram na coroa daquele rei a seguinte frase: vai passar. O nosso dia bom vai passar, mas o nosso dia mau, ele também vai passar. Os nossos dias de alegria plena, eles vão passar, mas os nossos dias de aflição e sofrimento, eles também têm um prazo de validade, sabe? Jesus fala para aquela igreja, e sofrereis perseguição durante 10 dias. E aí eu penso, cara, passar por uma aflição, que eu sei que é momentânea, está tranquilo. Passar por um sofrimento que eu sei que é momentâneo, está tranquilo, porque eu sei que em um determinado momento, aquilo vai passar, sabe? Isso é verdade, em grande parte dos casos. Mas a frase seguinte de Jesus é como uma espada perfurando a gente assim, né? Porque ele fala bem assim, ser fiel até a morte. Sabe o que isso me faz pensar? Que algumas pessoas, durante esses 10 dias de sofrimento e aflição, poderiam morrer. Para algumas pessoas, a aflição iria passar.
mas para outras pessoas, essa aflição poderia gerar morte. Isso deve nos preocupar bastante, sabe? Porque, cara, é muito legal a gente escutar histórias de José, por exemplo. José foi um cara que sofreu, que foi vendido como escravo, depois foi preso, mas depois José se tornou o governador do Egito. Então o sofrimento de José promoveu ele. Vocês concordam comigo? O sofrimento traz isso. O sofrimento traz essa possibilidade de a gente avançar de nível, de a gente chegar num local que Deus preparou para a gente. O sofrimento é capaz de fazer isso, sabe? A gente não gosta muito, mas a história de Jó também é legal nesse sentido. Jó perdeu muita coisa ali, Jó sofreu por muito tempo, mas a Bíblia vai dizer que ao fim do período de sofrimento, ele foi restituído em dobro, em tudo aquilo que ele tinha perdido. E talvez se a gente soubesse de um sofrimento que seria momentâneo, mas que nos daria o dobro de tudo que a gente tem hoje, pô, legal passar por esse sofrimento, cara. Tem uma recompensa muito boa aí. E tudo isso, conforme eu já falei para vocês, faz parte do Evangelho. Existem esses tipos de sofrimento que vão nos promover, esses tipos de sofrimento que vão nos levar a um novo nível. Mas também existe outros tipos de sofrimentos. Existe, por exemplo, o sofrimento de Paulo, que disse que tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne nunca o deixou. E Paulo foi alguém que foi preso, e ficou preso até o momento em que foi condenado à morte, e morreu mesmo. O sofrimento de Paulo conduziu ele à morte, sabe? A gente tem a história de Estevão. Que herói na fé foi Estevão? Alguém extremamente reto, alguém extremamente que louvava a Deus, sabe? E sabe o que aconteceu? Ele foi apedrejado, e enquanto ele era apedrejado, ele louvava a Deus, e o sofrimento dele o conduziu à morte. Cara, seria muito melhor para mim chegar aqui para esse auditório e falar bem assim: olha, o sofrimento de vocês vai promover, vocês vão avançar, vocês vão chegar num novo nível, vai dar tudo certo. Mas eu estaria simplesmente dando uma palavra para deixar vocês mais alegres, sabe? Porque o Evangelho não nos garante essas coisas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que o Evangelho garante, e que é muito melhor do que isso, sabe? É muito melhor do que isso. E sabe, nós precisamos entender que José e Jó, eles tiveram resultados muito diferentes de Paulo e Estevão, que eu citei para vocês. Mas tem uma coisa que foi idêntica na vida dos quatro. Sabe o que foi idêntico? O sofrimento de cada um deles trouxe glória a Deus. Independentemente se eles foram promovidos ou mortos, o sofrimento deles trouxe glória a Deus. Será que hoje essa pode ser a oração do fundo do nosso coração, que não importa qual seja o resultado do nosso sofrimento, mas que ele traga glória a Deus? Mas sabe, a gente falou sobre todo o texto, e agora a gente chega à parte final dele, onde Jesus faz a promessa àquela igreja. Jesus, ele fala bem assim, ó: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que significa a segunda morte, né? O que é isso que Jesus está falando? Que punição é essa que as pessoas que vencerem não sofrerão? E a gente sabe que a segunda morte é a respeito da condenação eterna, sabe? Nem todos nós morreremos, porque alguns de nós podem estar vivos quando Jesus voltar, sabe? Mas é natural com que as pessoas que vêm a essa terra passem pela primeira morte. A não ser, de novo, aquelas pessoas que vão estar vivas quando Jesus voltar, sabe? É natural, então, a grande parte da humanidade passar pela primeira morte. Mas a primeira morte, ela não é o fim de todas as coisas, sabe? A primeira morte, ela não é a pior coisa que pode acontecer. Ela é só uma etapa.
E é natural com que todos nós temamos a primeira morte, sabe? É natural que todos nós, por exemplo, cuidamos do nosso corpo, da nossa alimentação, ou cuidamos da maneira com a qual nós dirigimos, ou que nós fazemos as coisas com medo da primeira morte, sabe? A gente sabe que a nossa morte nos conduz para esse lugar que nós vamos encontrar com Jesus, mas a verdade é que nós vivos agora, pelo menos grande parte de nós, não queremos morrer. Vocês concordam comigo? E aí é natural, por este instinto de defesa, todas as nossas ações serem baseadas em nos guardar da primeira morte. E não tem problema nenhum isso, é extremamente natural, sabe? Só tem um problema: quando o nosso anseio por guardar-nos da primeira morte, prejudica-nos em relação à segunda morte. Como assim? O que eu estou falando? Imagine que uma proposta de dinheiro fácil chegue até você, uma proposta de você se envolver em um esquema de corrupção, mas calma, que vocês não vão roubar ninguém pobre, sabe? Não vai prejudicar os pobres. Vocês vão tirar dinheiro de alguém que é muito rico, e aquilo parece ter um caráter bom ali, sabe? Bom entre aspas, tá, gente? E assim, e aí você fala, cara, se eu participar disso, por mais que eu sei que está errado, algumas coisas vão acontecer. Eu vou ter mais dinheiro, com mais dinheiro eu consigo guardar melhor a minha família, com mais dinheiro eu consigo até contribuir com a causa missionária melhor, e meu dízimo vai aumentar, e assim, várias coisas vão acontecer, e provavelmente eu vou conseguir ter a vida mais longa, porque talvez eu consiga pagar um plano de saúde, e eu posso pagar, sei lá, talvez um segurança para ele me guardar, ou qualquer coisa do tipo. Perceba que esse é um pensamento baseado simplesmente na primeira morte, sabe? Eu estou me guardando de sofrer a primeira morte. Isso também pode acontecer se nós mudamos a nossa motivação, e a nossa motivação passa a simplesmente querermos ser alguém de influência, e para querermos ser alguém de influência, a gente abre mão de todos os nossos princípios, ou não precisa ser todos, abre mão de alguns, um que seja dos nossos princípios, para conseguir aquela influência, e aí você fala, olha, tudo bem, eu estou abrindo mão desse princípio, mas eu estou abrindo mão desse princípio por algo maior, porque se eu ganhar mais influência, aí minha voz vai ser mais escutada, eu vou ter mais seguidores, então eu vou conseguir propagar a verdade de maneira melhor. Parece uma coisa boa, assim, sabe? Parece que é uma equação que funciona, mas ela não funciona. A única equação que não funciona nem para a primeira morte, nem para a segunda morte é o adultério, né? Porque a pessoa comete o adultério, aí a pessoa que foi adulterada vai querer matar, vai cometer a primeira morte, e ainda vai correr o risco da segunda morte ali, né? No mesmo intento. E aí nós precisamos parar e nos perguntar, sabe? Será que tudo que nós fazemos e como nós fazemos, nós estamos fazendo isso baseado no medo da primeira morte ou baseado no medo da segunda morte? Porque a promessa de Jesus para a igreja de Esmina não é que vai livrar eles da primeira morte. É ser fiel até a morte. Se é ser fiel até a morte, é porque corre um risco de morte ali. Vocês concordam comigo? Mas fiquem tranquilos, porque se vocês forem fiéis até a morte, vocês podem morrer a primeira, mas a segunda morte vocês não passarão, sabe? Vocês terão esse lugar de descanso eterno, esse lugar de paz eterna, esse lugar onde agora todo o seu corpo corruptível vai ser transformado em um corpo incorruptível, e nenhum mal, nenhuma aflição vai mais te tocar, sabe? Por isso, quando os sofrimentos, as aflições, as preocupações vêm diante da gente, talvez existam maneiras ali da gente abrir mão desse sofrimento momentâneo e ter uma vida mais tranquila, sabe? Existem maneiras da gente não abraçar esse sofrimento. Mas os sofrimentos decorrentes da nossa fidelidade a Deus, se nós não abraçarmos eles, nós seremos conduzidos a uma segunda morte, que é muito pior do que a primeira.
Então eu falei para vocês que existia uma promessa muito melhor do que Deus vai te livrar de todos os seus sofrimentos. Sabe qual é a promessa muito melhor? É que se você for fiel até a morte, a segunda morte não chegará até você. Você terá esse lugar de liberdade eterna. Amém? E aí, aquela pergunta clássica que existe na Bíblia e que nós precisamos nos fazer constantemente: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta sermos como a cidade de Esmirna, grande, gloriosa, grandiosa, majestosa, com as suas ruas pavimentadas, com dinheiro rolando, com o Império Romano dizendo e ditando as coisas lá? De que adianta fazer parte dessa cidade se você não vai ter a recompensa da igreja de Esmirna? De uma igreja que era pobre financeiramente, mas era rica diante de Jesus. Sabe, é verdade que nós vamos vencer as nossas batalhas, é verdade que em Cristo nós somos bem mais que vencedores, mas também é verdade que o sofrimento faz parte da nossa vida cotidiana. E como eu disse anteriormente, sabe, quando vier um sofrimento diante da gente, vamos nos perguntar: esse sofrimento é decorrente de um erro meu? Então vamos correr desse sofrimento, vamos corrigir os nossos atos. Esse sofrimento é decorrente de um erro de alguém? Vamos corrigir o erro dessa pessoa. Quando a gente vê na Bíblia a declaração: se o meu povo se humilhar, virei do céu e sararei a vossa terra. É uma declaração de um povo pecou e por isso vocês estão sofrendo isso, mas se vocês se humilharem, eu vou livrar vocês. Então, se existir essa possibilidade, vamos nos arrepender, vamos buscar correr desse sofrimento. Mas se o sofrimento que a gente está vivendo hoje, ele é decorrente da nossa fidelidade a Deus, o meu convite hoje é para você abraçar esse sofrimento e ser fiel até a morte. E ser fiel até a morte é você saber que o seu sofrimento, ele tem um prazo de validade. Ele pode passar e pode te promover, mas ele também pode até acabar com a sua vida. Mas isso não é o fim, cara. Vale a pena ser fiel, sabe? Vale a pena ser fiel até a morte, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu queria te contar uma história que mexeu muito comigo, sabe? Eu fui estudar um pouco a respeito da história da cidade de Esmirna, e eu descobri algo muito legal, cara. Eu descobri que no período em que essa carta foi endereçada a essa igreja, naquela igreja havia um jovem chamado Policarpo. Esse jovem chamado Policarpo, ele provavelmente teve acesso a essa carta, ele leu tudo que Jesus direcionou a essa igreja, e ele viveu uma vida de 86 anos de extrema fidelidade a Deus. Mas quando ele chegou ali a 86 anos de idade, ele foi pego pelo Império Romano, sabe? Ele foi pego pelo Império Romano simplesmente pelo fato dele ser cristão. E aí o Império Romano colocou ele em julgamento, e o procônsul lá, o responsável pelo julgamento, falou bem assim para Policarpo: Policarpo, diga abaixo aos ateus. E Policarpo declarou: abaixo aos ateus. E aí depois Policarpo falou bem assim: e agora diga que César é o seu Senhor. E aí Policarpo falou: você sabe que eu sou cristão, eu não vou dizer que César é o Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. E aí o procônsul falou bem assim para Policarpo: olha, se arrependa disso que você acabou de falar, senão você vai morrer. Sabe o que Policarpo respondeu? Ele respondeu bem assim: você acha que eu vou me arrepender de algo que é bom para algo que é mal? Você acha que eu vou me arrepender de falar a respeito de Jesus para falar a respeito de César? E aí o procônsul aumentou o tom, sabe? Ele falou bem assim: olha, lá na arena já está sendo preparado a sua fogueira. Você sabe que você vai ser queimado vivo se você não negar Jesus agora, né? E aí Policarpo falou:
Vocês acham que eu vou temer um fogo que é momentâneo? Vocês é que deveriam temer um fogo que é eterno. Sabe qual foi a consequência da declaração desse homem? É que ele foi levado àquela arena, e existia uma fogueira preparada para ele, e normalmente os cristãos que eram queimados, eles eram amarrados em uma estaca, e aí começava a tocar fogo, e eles não tinham como sair, porque eles estavam amarrados na estaca. Sabe o que Policarpo falou? Policarpo falou: olha, vocês não precisam me amarrar na estaca, vocês vão me colocar nesse lugar, vocês vão tocar fogo, e eu não prometo para vocês que eu não vou sair daqui. E eles simplesmente amarraram as mãos de Policarpo e colocaram ali, e aquele homem naquele dia, ele foi morto. Seria muito legal chegar para vocês e falar: o fogo não queimou, ou desistiram de queimá-lo pela fé daquele homem. Mas Policarpo foi alguém que leu essa carta, e ele foi fiel até a morte. E sabe qual é o meu grande temor hoje? O meu grande temor é de nós não sermos diferentes de Policarpo, sabe? O meu grande temor não é simplesmente nós lermos esse texto e falar: nossa, que legal, lá na igreja de Esmirna. Não, é a respeito da nossa vida e falarmos: eu vou ser fiel até a morte. Eu vou ser fiel até a morte. Não importam os sofrimentos que me sobrevenham, não importam os problemas que venham, eu serei fiel até a morte. Porque eu não posso temer um fogo que é momentâneo, se existe um fogo que é eterno. Sabe, saiu de moda falar sobre inferno, falar sobre condenação eterna, falar sobre o que vai acontecer com as pessoas que não recebem Jesus como seu Senhor. Mas a Bíblia, cada página dela continua sendo verdadeiro. Existe uma condenação eterna, mas graças a Jesus Cristo nós não precisamos passar por ela. E a única coisa que Ele nos pede é fidelidade, ser fiel até o fim. Será que hoje Ele pode encontrar em nós aqui uma igreja que vai ser fiel até o fim? Vamos lá.